Deus está promovendo situações na sua vida para que você sinta o que o amado da sua alma sentiu e ainda está sentindo. E sentindo essas coisas, você terá mais intimidade com o seu amado, Jesus Cristo. Não menospreze as situações e as dificuldades que você tem passado, porque todas essas situações vão contribuir para que você tenha mais intimidade com Jesus. Esse vídeo aqui é mais um vídeo da série de mensagens sobre Cântico dos Cânticos, a profecia em forma de poesia. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Esse é mais um vídeo dessa série importante e eu peço a você que assista aos vídeos anteriores, caso você não tenha assistido, para acompanhar o raciocínio dessa série importantíssima com revelações maravilhosas. Entendendo que você precisa assistir aos vídeos anteriores também, vai lá comigo, em Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão, capítulo 1, nós vamos ler hoje a partir do versículo 7, que diz assim: Dize-me, ó amado de minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde o fazes repousar pelo meio-dia? Para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros? Bom, primeiro nós precisamos entender que que esse amado aqui é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você sabe muito bem que Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão é uma linda profecia em forma de poesia. Por quê? Porque em cada versículo desse livro importante, Deus nos mostra momentos de falas, de carinhos e de relacionamento da igreja com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E existem revelações maravilhosas nesses diálogos. Como, por exemplo, nós vemos aqui no início do versículo 7 que esse é o amado da alma da igreja. E quando o texto fala que ele é o amado de nossa alma, nós precisamos entender que existe uma ligação interna entre nós e o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por que a figura da noiva é usada, ou por que a figura da esposa é usada? Porque nós vamos ver na lei, nos Salmos e nos Profetas, nós vamos ver na lei do Senhor que quando o homem ele se une à sua mulher, eles se tornam uma só carne. E a igreja está sendo preparada para se tornar uma só carne ou um só espírito com o seu Senhor. Por quê? Porque quanto mais nos aproximamos dos últimos dias, mais conexão nós teremos com o nosso Senhor. Então, a igreja precisa declarar: ó amado da minha alma, ó amado da minha alma, que é Jesus Cristo. E é feita uma pergunta aqui: onde apacentas o teu rebanho? Onde o fazes repousar pelo meio-dia? Para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros. Não esqueça o que eu falei no vídeo anterior. Dentro dessa pergunta está uma pergunta relacionada a um horário específico do dia. O texto cita meio-dia. E eu expliquei no vídeo anterior que o horário do meio-dia representa o ápice do sol. E quando nós falamos do ápice do sol, nós estamos falando a respeito do quê? Do período em que nós ainda podemos trabalhar, só que nesse ápice do sol, a esposa ou essa noiva, ela está sendo queimada pelo sol ardente do deserto. É por isso que os versículos anteriores vai citar o termo morena. E o termo morena não é para falar a respeito de uma raça específica ou uma cor de pele específica. Mas o termo morena usada aqui no texto de Cântico dos Cânticos é o termo que nos mostra uma pele que está sendo maltratada pelo ápice do sol, que acontece ao meio-dia. Então, quando nós falamos do período da grande tribulação, nós estamos falando do quê? Do período do meio-dia. Todo o período do dia representa todo o período da graça. Desde o momento em que desceu o Espírito Santo, nós estamos vivendo o período do dia, onde nós podemos trabalhar. Só que o horário do meio-dia, que é o ápice do sol, é o momento em que a igreja está ficando morena, porque o sol do meio-dia está queimando essa igreja que está trabalhando.
Quando chegar o período da noite, quando chegar o horário da meia-noite, e escurece às 18 horas, e chega o horário da meia-noite, o que vai acontecer? Os 3 anos e meio finais da grande tribulação. É o horário em que nós não poderemos trabalhar, é o horário em que o iníquo, o homem da iniquidade, estará governando sobre as nações, será o período da meia-noite, o ápice da escuridão espiritual. Então, quando o texto nos mostra essa revelação, a pergunta está sendo feita dessa maneira: onde apacentas o teu rebanho? Onde os faz repousar pelo meio-dia? A pergunta que a liderança dos últimos dias vai precisar fazer, será necessário sondar o coração de Deus quando o ápice do sol estiver acontecendo. É por isso, meu amado irmão e minha amada irmã, que você não pode abandonar a sua vida de oração. Por quê? Porque quanto mais nos aproximamos do final dos tempos, mais alta ou mais séria será a necessidade de sondar o coração de Deus. Por quê? Porque a igreja, ou aqueles que fazem parte da liderança da igreja dos últimos dias, vai ter que sondar o coração de Deus, sabe para quê? Para saber aonde será apacentado o rebanho quando der o horário do meio-dia. O horário do meio-dia, a igreja vai estar sendo queimada pela ardência do sol, antes do escurecer, antes de começar o período em que haverá escuridão espiritual em todo mundo. Quando houver o ápice desse trabalho, o ápice da ardência do sol, a igreja dos últimos dias, a liderança que apacenta pessoas, vai ter que sondar o coração do Senhor perguntando: Senhor, me fala, aonde apacentas o teu rebanho? Para que eu não ande vagando junto ao rebanho dos teus companheiros. É como se a esposa estivesse perguntando: eu preciso aprender com o Senhor como que eu vou fazer para apacentar esse rebanho. Eu não posso apacentar esse rebanho olhando para outros apriscos. Eu preciso olhar para o seu aprisco, ó amado de minha alma. Como assim? O grande exemplo, a grande referência para apacentar a igreja de Cristo é o próprio Jesus Cristo. É por isso que você tem vida de oração, é por isso que você medita na palavra, porque nós não apacentamos as ovelhas, nós não fazemos a liderança da igreja segundo as nossas vontades, usando referências coachings, usando referências teólogos que não usam a palavra de Deus, ficam usando filosofias vãs. A referência para liderar a igreja é o próprio Jesus Cristo segundo a palavra de Deus. Você que foi chamado para liderar alguém, você que foi chamado para liderar a igreja, você está olhando cartilhas de liderança ou você está meditando na palavra de Deus? Não acho errado você usar outros homens de Deus como referência de liderança, porém, você certificou que tudo que está sendo ensinado para você liderar a igreja, para você liderar o grupo de pessoas, para você liderar as irmãs da oração, será que você tem consultado cartilhas humanas ou você tem meditado na palavra de Deus? Ou você tem conferido se esses estudos, se essas cartilhas estão conectadas com a verdadeira liderança que está na palavra de Deus? Jesus Cristo é o principal modelo. É por isso que ele vai olhar para Pedro, na restauração de Pedro, dizendo o seguinte: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. O que ele estava fazendo com Pedro? Comissionando Pedro para quê? Para liderar um rebanho. E assim como ele comissionou o apóstolo Pedro, ele comissiona a igreja dos últimos dias, só que essa igreja precisa estar fazendo essa oração. Ó amado da minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Como é que eu faço para liderar o grupo de pessoas? Como é que eu faço para liderar essa igreja? Líder de grupos cristãos, líder de igreja, líder que foi chamado por Deus para liderar, para apacentar pessoas, precisa ter vida de oração, vida de meditação, vida de consagração, para não estar olhando para outros apriscos quando for liderar o grupo de pessoas que lhe foi designado. Você que foi chamado para liderar,
Você tem sondado o coração de Deus em oração? Você tem passado dias em oração? Você tem passado momentos de meditação profunda na palavra de Deus, pedindo para o Espírito do Senhor te ensinar a apacentar o rebanho que lhe foi confiado? Agora, olha o versículo de número 8. Se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres, saí-te pelas pisadas dos rebanhos. Olha que lindo o versículo 8 nos mostrando a resposta do noivo, porque aquele que tem vida de oração recebe resposta do noivo. Aquele que tem vida de oração recebe direção do noivo. Agora olha que detalhe curioso nesse versículo 8. Se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres. Quem é essa mais formosa entre as mulheres? É a igreja. Todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo fazem parte dessa mulher formosa. Ele diz assim, você não sabe? Então faz o seguinte, ó igreja, saí-te pelas pisadas dos rebanhos. Como assim pela pisada dos rebanhos? Você precisa fazer parte do corpo de Cristo, porque quando você faz parte do corpo de Cristo, o Senhor usa a própria igreja, o próprio rebanho, para te ensinar a liderar. É por isso que muitas pessoas são colocadas na liderança de grupos, muitas pessoas são comissionadas a liderar igrejas. Sabe por quê? Porque muitas das vezes o Senhor te capacita quando você já está fazendo. Deus não escolhe capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. E muitas das vezes, aquele rebanho que é um rebanho difícil de pastorear, é um rebanho que Deus vai trabalhar o fruto do Espírito no seu coração. Para quê? Para que você aprenda, através do fruto do Espírito, a ter mais paciência, a ter mais benignidade. Você vai deixar de ser egoísta. Muitos rebanhos por aí existem para quê? Para trabalhar o coração daqueles que são líderes. Todo aquele que foi chamado para liderar um grupo de pessoas, todo aquele que foi chamado para pastorear um rebanho, é aquele que precisa o quê? Sair-te pela pisada dos rebanhos. Não existe igreja de Jesus Cristo que não faz parte do rebanho. Não existe liderança espiritual que só assiste vídeo pela internet. Você precisa entender que você faz parte de um corpo que está em bom funcionamento, e esse corpo ele tem um bom funcionamento com o auxílio de todas as juntas, com o auxílio de todos os membros. Eu sei que existem muitos servos fiéis do Senhor que me assistem que não fazem parte de um grupo de cristãos, que não fazem parte de uma congregação, mas entenda bem o que eu estou dizendo. Não é para você entrar em uma igreja qualquer de uma maneira maluca, mas eu tenho certeza do que eu estou falando. Ainda que você não participe de uma igreja tradicional, por ver tanta coisa errada nas igrejas, comece a firmar um propósito com o Senhor, porque Ele tem um grupo de cristãos para que você faça parte. Por quê? Porque Ele está te comissionando, sair-te pela pisada dos rebanhos. É quando Deus usa pessoas, usa o rebanho, para quê? Para te ensinar a liderar o rebanho. Agora, vai lá comigo no versículo de número... continua aí no versículo 8, olha o final do versículo. Saí-te pela pisada dos rebanhos e apacenta os teus cabritos. E apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Presta bastante atenção aqui, que tem revelação maravilhosa. Eu acabei de te mostrar que você precisa o quê? Seguir as pisadas dos rebanhos, só que apacenta os teus cabritos. Você sabe o que é um cabrito? Um cabrito é um bode ainda jovem. Um cabrito é um bode ainda jovem, queridos. Por quê? Porque uma coisa é você apacentar ovelha, outra coisa é você apacentar um cabritinho que é um bode jovem. Por quê? Porque é muito mais difícil você ensinar um cabrito do que ensinar um bode que já está treinado e já conhece a voz do pastor. Eu não sei, minha irmã, se você foi chamada para liderar um grupo de pessoas. O que eu tenho certeza é que Deus vai usar muitos cabritos para aperfeiçoar a sua liderança. Eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Deus vai usar você, meu irmão,
Deus vai usar o cabritinho que ele colocou na sua vida para aperfeiçoar a sua liderança. Por quê? Porque existem muitas pessoas que querem assumir uma liderança com um ministério já pronto, assumir um cargo de trabalho com tudo já pronto, quando na realidade, aqueles que são cabritos, pessoas iniciantes ou pessoas inexperientes na fé, os inexperientes na fé são usados por Deus para aperfeiçoar a nossa liderança. Ou seja, eu sigo as pisadas do rebanho, faço parte do corpo de Cristo. O rebanho está caminhando, eu estou caminhando junto, faço parte desse rebanho, acompanho essas pisadas. E acompanhando essas pisadas, eu serei conduzido para quê? Para apacentar os cabritos que são meus. São aqueles cristãos inexperientes que são colocados pelo Senhor em nossos caminhos para aperfeiçoar a nossa capacidade de liderança. O texto ainda continua, junto às tendas dos pastores. Agora não esqueça disso. Eu sou aquele. Quem eu sou? Eu sou a mais formosa. Eu estou sendo conduzido a apacentar os cabritos, os cristãos iniciantes, sabe aonde? Junto às tendas dos pastores. A palavra aqui, tendas, não é uma palavra comum de uma tenda que está sendo retirada o tempo todo. Essa palavra tenda aqui é uma palavra semelhante a tabernáculo. A palavra aqui é de uma residência fixa ou de uma casa fixa aonde o quê? Aonde os pastores estão habitando. E eu preciso entender que eu estou sendo preparado para liderar, mas eu preciso respeitar. Não é ser escravo, não é ser submisso ao ponto de dar a sua vida para o seu líder. Mas nós precisamos entender que todo aquele que vai liderar precisa de uma liderança sobre a vida dele. E eu sei, meus amados irmãos, que hoje em dia está muito difícil ser liderado por alguém. Está muito difícil encontrar uma liderança bíblica. Mas entenda bem o que eu estou dizendo. Deus vai usar pessoas para treinar você. Por quê? Porque os cabritinhos que você está cuidando, aqueles cristãos que são jovens, que estão debaixo da sua liderança, precisam ser cuidados e pastoreados na visão, na ótica de uma liderança que você teve. Eu tenho certeza que em algum momento, se você não teve, você terá alguma referência de liderança para você se espelhar nessa liderança. É como se o texto aqui estivesse nos dizendo, olha, cuide desse cabritinho, cuide dessa liderança perto da tenda ou perto da moradia dos pastores. Por quê? Porque existem homens e mulheres de Deus que são como referências para a nossa liderança. Agora não esqueça disso. Eu não estou falando dessa liderança que está sendo pregada. Respeite a unção. Sabe essa coisa escrava? Sabe essa submissão fora da palavra de Deus? Então não é isso. O que eu estou te mostrando é que ainda que poucos, ainda existem líderes espirituais que o Senhor está levantando neste tempo para que sejam referências para mim e para você. Eles são poucos, sim, mas tenha esses líderes como referência e não esqueça disso. Não é a cartilha do líder. Tudo que o líder estiver te falando, tudo que o líder estiver usando para te ajudar, se ele realmente é um líder como um espelho para a sua vida, para o seu ministério, para o seu trabalho, essa pessoa que é referência precisa liderar segundo a palavra de Deus. Um líder só é espelho, um líder só é referência quando ele usa os princípios da palavra de Deus. Amados irmãos, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão sendo preparadas para liderar vão assistir esse vídeo aqui. Não esqueça disso. Você será treinado com pessoas inexperientes na fé. Por quê? Porque os cabritinhos que nos são colocados nos rebanhos, os cabritinhos que são colocados em rebanhos que nós recebemos, são cabritinhos que vão treinar a nossa vida, vão treinar a nossa capacidade de liderar. Por quê? Porque se você não consegue cuidar de pequenos rebanhos, Deus não pode te colocar em grandes coisas. Outro detalhe, Deus tem referências para colocar no seu caminho, para que você use aquela pessoa como espelho, como referência. Mas todo aquele que é referência precisa liderar segundo a palavra de Deus. Será que você tem sondado o coração do seu amado para aprender a liderar? Será que você tem sondado o coração
daquele que te comissionou para liderar, para saber como você vai agir a partir de hoje? Vida de oração, vida de meditação, de consagração, de separação, vai definir o líder maduro do líder imaturo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estarei aqui para as próximas meditações te aguardando. Até lá!